Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons, capítulo 1, parte 2 de 2. Certa vez, um teólogo modernista, desses que esposam a tese de que Deus está morto, estava sendo entrevistado. O repórter lhe perguntou: "O que é Deus para o senhor?" "Deus? Para mim, Deus é aquela vozinha interior que está sempre dizendo: ainda não está bom." Com isso, ele não falou muito acerca de Deus, mas revelou muita coisa sobre os seus traumas. E acredito que pessoas doentes assim só podem produzir doutrinas enfermas. Como o complexo de perfeccionismo derrota muitos na caminhada cristã. E como afasta as pessoas do reino de Deus. Existe outro tipo de trauma emocional que podemos chamar de susceptibilidade. Em geral, a pessoa que é supersensível já sofreu muitas mágoas. É uma pessoa que desejou o amor, a admiração e a afeição de outros, mas só recebeu o contrário, e assim carrega profundas cicatrizes emocionais. Muitas vezes, ela vê coisas que os outros não veem e sente a realidade de uma forma que os outros não sentem. Certo dia, eu estava andando por uma rua e vi o Charlie vindo em minha direção. Ele é um indivíduo muito suscetível. Geralmente, dispenso a ele muita atenção, mas naquele dia estava um pouco apressado e disse apenas: "Oi, Charlie, como vai?" E segui em frente. Quando cheguei ao meu gabinete, recebi um telefonema de um membro da igreja que me perguntou: "O senhor está chateado com o Charlie?" "Qual Charlie?" "O senhor sabe, o Charlie Olson." "Não, até o vi na rua hoje." Mas, de repente, compreendi que o problema era que não havia dado a ele a atenção e a consideração que geralmente dou, sabendo que é extremamente sensível. As pessoas muito suscetíveis exigem muito agrado. E por mais atenção que lhes demos, esta nunca é suficiente. Em alguns casos, elas se tornam duras e insensíveis. É que sofreram tantas mágoas que, em vez de se tornarem sensíveis, camuflam o fato tornando-se duronas. Querem se vingar nos outros. Assim, quase que inconscientemente, passam a vida a empurrar os outros para o lado, a magoar e a dominar as pessoas. E se utilizam de armas tais como o dinheiro, a posição, a autoridade, o sexo e até mesmo o púlpito para magoar as pessoas. Será que isso afeta a sua experiência cristã? Sim, e profundamente. E depois há indivíduos que estão sempre cheios de temores. Às vezes, o maior temor deles é o de fracassar. As pessoas que sofrem esse tipo de trauma têm tanto medo de perder o jogo da vida que encontram apenas uma saída. Nunca entram no jogo. Ficam sentadas nas laterais. Dizem elas: "Não aceito as regras do jogo. Não gosto do juiz." Ou então: "A bola não é bem redonda." Ou então: "As traves não estão na posição certa." Há alguns anos fui uma revendedora de carros usados. Quando estava examinando os carros em exposição na companhia de um vendedor, vimos um homem lá fora dando chutes nos pneus dos carros estacionados para a venda. Depois, ele erguia a capota e dava golpes no para-choques do veículo. O vendedor virou-se para mim e comentou irritado: "Olhe só aquele sujeito ali. É desses que só querem chutar os pneus. São o espinho de nossa profissão. Estão sempre entrando aqui, mas nunca compram, pois não se decidem. Olha aquele ali, está dando chutes nos pneus. Diz que as rodas não estão alinhadas. Depois liga o motor, escuta um pouco e diz: está ouvindo bater?" Ninguém ouve nada, só ele. Sempre há alguma coisa errada no carro, mas na verdade é que ele tem medo de chegar a uma definição, não consegue tomar a decisão, então fica procurando desculpas. E o mundo está cheio desses chutadores de pneus, pessoas que têm receio de fracassar, de tomar a decisão e errar. O que se passa com uma pessoa dessas quando se converte? Crer é um grande risco, é muito difícil. Fazer uma decisão é um ato doloroso para eles. É muito difícil ter fé. Dar testemunho é um peso.
entregar-se de corpo e alma ao Espírito Santo, fazer uma rendição pessoal a Cristo, é quase um trauma. Exercitar autodisciplina também é penoso. Essas pessoas temerosas vivem sempre no plano do se pelo menos. Se pelo menos houvesse isso ou aquilo, estaria tudo bem. Mas esse se pelo menos nunca se resolve, e assim elas nunca conseguem o que desejam. Os temerosos são aqueles que estão constantemente sendo derrotados e mostrando-se indecisos. A questão do sexo acha estreitamente relacionada com todas essas mencionadas, mas precisamos dar uma palavra especial sobre ela. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, abordou todos os problemas humanos possíveis e imagináveis, e alguns dos mais inimagináveis. Falou sobre disputas, divisão da igreja em grupos, casos de tribunais, contendas acerca de propriedades e vários tipos de problemas sexuais, desde o incesto até a prostituição. Falou sobre sexo pré-conjugal, conjugal e extraconjugal. Analisou questões tais como viuvez, divórcio, vegetarianismo, bebedices por ocasião da ceia do Senhor, dons de línguas, mortes e enterros, o levantamento de ofertas e campanhas pessoais dentro da igreja. Contudo, ele inicia sua carta dizendo que não queria saber nada entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Isso significa que o Evangelho é algo de muito prático e atinge toda a nossa vida. Grande parte da carta de Paulo tinha a ver com problemas de ordem sexual. Estamos vivendo uma época como a de Corinto. É muito difícil em nosso mundo atual uma pessoa não sofrer algum tipo de trauma sexual na fase de formação. Poderia citar milhares de pessoas que me procuram solicitando orientação. Lembro-me de uma senhora em cuja igreja preguei e que depois de ouvir-me fez uma viagem de quase 2.000 quilômetros para falar comigo. Recordo-me também de um senhor que entrou em meu gabinete certo dia e disse que havia rodado em torno do quarteirão 11 vezes, reunindo coragem para vir falar comigo. Ambos eram cristãos sinceros e todos os dois estavam enfrentando problemas de homossexualismo. Lembro-me de uma jovem, estudante de uma universidade distante onde preguei. Até hoje não sei como é a fisionomia da moça, pois ficou o tempo todo de costas para mim, com o casaco erguido em torno do rosto, sentada a um canto da sala soluçando. Por fim disse, preciso contar isso para alguém, senão eu vou explodir. E então, ainda virada para o canto, contou-me uma história triste, uma história que estamos ouvindo cada vez mais nestes dias, sobre um pai que não a tratava como filha, mas como esposa. Lembro-me de dezenas de rapazes e moças que receberam informações falsas e perniciosas de seus pais e pastores, pessoas bem intencionadas, mas ignorantes. Agora são indivíduos despreparados para o casamento, incapazes de serem bons maridos e esposas, não conseguindo mais viver sem temores, nem senso de culpa e vergonha. Traumatizados, sim, e seriamente. E o Evangelho teria uma solução para esses diversos tipos de traumas? Se ele não puder oferecer a solução para todos eles, então será melhor que ponhamos cadeados em nossas igrejas, paremos de brincar de cristianismo e calemos a boca, parando de falar sobre essa nossa boa nova. Que Deus te abençoe e até amanhã.